o máximo possível. Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar aí todo mundo entrar, dar um pouco mais de conexões, tudo jóia? Tudo bom, Sávio? Boa noite. Metal Light BH, tudo jóia? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa maratona de lives. E daí, Edirley, tudo jóia? Um abraço. Fagundes, o Adilan, forte abraço. Brickwall, boa noite, tudo jóia? Tudo certinho? O meu áudio tá chegando bem aí para vocês? Ô, Adilan, tá aí de novo, né, rapaz? Tá firme na nossa maratona de live. O Edirley que eu tô vendo aqui é o Edirley aqui de Florianópolis, é isso? Gustavo Barreto, da Intellistil, tudo jóia? Tudo legal, Bittencourt, JP também, Metal BH lá, Metal Light BH, Manuel lá, ô Camaleão. Ah, o Edirley tá por aqui. Olha só quem já chegou aqui, foi a Viviane Namura. Ela, quem vai ser a nossa convidada da nossa live do dia de hoje, hein? Opa, não tá aparecendo aqui ainda. Ou apareceu aqui, vou mandar o convite. Então, essa noite, na nossa live de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. E daí, Manuel Camaleão, tudo certinho? Eu tô vendo que tu tá forte aí nas lives com a gente, aí, acompanhando a nossa maratona de live. E aí, Francisco 2014 Gesso, é isso? Francisco, tudo certinho? Tudo bom, Viviane? Tudo Tudo bem? certinho? Tudo bom, Eu tô, Eri? eu tô esperando o pessoal aqui chegar, tá entrando mais gente aqui, só dar uns minutinhos aqui para a gente conversar um pouquinho. Para quem está entrando agora, a Viviane Namura é uma engenheira química. Na verdade, ela é uma engenheira civil e é engenheira química. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí vocês vão conhecer que uma especialista nessa área do assunto, quem sabe até uma das grandes dificuldades para nós do drywall, do steel frame. E a gente vai falar um pouco também sobre essa parte do steel frame, sobre os tipos de revestimento, o que a gente consegue colocar lá na última camada, lá depois que a gente colocou o steel frame, a gente colocou as placas, a gente fez o tratamento das juntas, como a gente resolve isso tudo lá pelo lado de fora, a gente vai falar um pouco sobre essa parte da incidência térmica sobre as placas, né? E as pessoas que conhecem bem a Namura, a Viviane Namura, sabe o potencial, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela e as pessoas vão acabar entendendo muitos conceitos que acabaram ficando distorcidos aí ao longo do tempo, e a gente vai ter a oportunidade de conversar, então, com uma especialista, uma engenheira formada, então, é alguém que fala com propriedade, com conhecimento técnico, assim, muito legal, e também fala numa linguagem muito próxima mesmo, de quem precisa da informação, que é o montador, que é quem está iniciando esses processos, essa troca de ideias junto com os engenheiros, com os arquitetos. Eu Aí estou o Diego está mandando recebendo, um abraço para ti. eu tô recebendo um monte de tchau, estou retribuindo todos os tchau. Então, estamos juntando mais um pouquinho de pessoas, assim, só fazendo uma explanação sobre o assunto, e a gente vai ter a oportunidade, então, de conversar com a Viviane Namura. Ela é aí de Tupéva, né? Bem aí, bem pertinho de São Paulo, e, e trabalha com essa parte desses produtos, desses materiais, e trabalha para grandes empresas, né? Daí, David, lá do Rio Grande do Sul, hein? Legal, aí também junto aí com a gente nessa nossa live. Mas agora já temos bastante gente na sala, então, Viviane, eu já te conheço há bastante tempo, né? A gente já Verdade. sabe todo esse teu potencial, tudo isso, mas as pessoas ainda não te conhecem e as pessoas querem saber quem é a Viviane Namura? Como, qual é a tua formação? Com o que tu trabalha o dia inteiro? Fala um pouco para nós, quem é a Viviane? Bom, a Viviane é uma pessoa que se formou em engenharia civil, que entrou na faculdade aos 16 anos e se formou aos 21. Então, com 21 anos, eu era engenheira civil
E na minha época, e faz bastante tempo isso, na minha época as coisas eram um pouco mais difíceis, porque não tinha essa comunicação toda. Então a gente tinha que ir para campo, tinha que testar, tinha que aprender. E aí, 2 anos depois de formada, eu fui estudar na Europa. Fui fazer especializações, fui trabalhar, fui conhecer e fui me inteirando cada vez mais sobre resinas. Nem eu sabia porque tantas coisas de resina caíam no meu destino. E eu fui aprendendo como construir no frio, como construir no calor, como fazer soluções e ver os problemas que tinham. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda trabalhava naquela época, eu estava trabalhando para o governo, e aí eu saí e montei a Granelita. Vai fazer, em agosto desse ano, 29 anos de Granelita. E aí, depois, no meio, 10 anos depois que eu tinha a Granelita, eu fui fazer química, porque eu precisava de um conhecimento ainda mais profundo e teórico, para que toda a minha experiência tivesse uma coerência. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, eu me formei pela Oswaldo Cruz, eu sou formada pela FAAP em São Paulo, eu sou paulista e paulistana, minha fábrica fica em Itupeva, eu construí minha fábrica sozinha. Eu sei exatamente quanto custou cada bloco que ela tem. Eu construí, eu fiz as máquinas, eu instalei as máquinas. São máquinas que não existem, são máquinas que foram construídas por mim, portanto, tem uma capacidade completamente diferenciada. E eu sempre quis fazer soluções técnicas. Eu sou apaixonada por ser química, e tenho uma honra gigante de ser engenheira civil, mas eu consegui unir as duas coisas, que era a criação de soluções para civil. Então, quando eu sei como é que uma placa trabalha, eu sei como é difícil com o sol batendo, eu sei o calor de tudo, porque eu tenho essa vivência da civil. E fabriquei materiais durante 25 anos, 24 anos, 25 anos. Fabriquei materiais para a construção civil. Eu sempre atendi, digamos assim, as soluções técnicas especializadas. Nossos clientes da construção civil tradicional são Cirela, Exetec, a Gafisa nos tempos áureos, todas as grandes construtoras que precisavam de garantias acima de 5 anos. E nós damos soluções técnicas, pinturas sobre concreto autoadensável, pinturas sobre bloco. Hoje a gente atende, por exemplo, Alphaville residencial a nível Brasil. Eu tive, o ano passado, em agosto, eu estava em Rio Branco, no Acre, para solucionar um problema que ninguém conseguia solucionar. Aí demos a solução e está tudo bem. Eu tenho clientes em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Eu estou com um cliente em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Eu tenho trabalhos feitos em Fortaleza. Então, isso é muito bom, porque dá uma experiência do que é o Brasil, do que são... Isso é uma informação assim, muito importante, sabe, Viviane? Primeiro, entender essa tua grade de formação e o quão tu fosse à busca do conhecimento e depois de toda essa vivência na busca do conhecimento, uma experiência gigante, né, Viviane? A gente está falando de 29 anos e uma coisa que sempre me chamou a atenção e em todas as conversas, e quando a gente está conversando, um de um lado, outro do outro, um correndo do lado, outro correndo do outro, a gente sempre liga para o outro e pergunta, onde é que tu tá, né? A gente sempre pergunta, eu estou em tal lugar, eu estou em tal lugar. Porque essa vivência de campo, essa vivência de canteiro de obra, nos faz ver as realidades do mercado, as realidades dos processos construtivos e principalmente dos processos patológicos no todo. E aí, quando a gente conversou a primeira vez, a primeira coisa que a gente falou foi, puxa, mas a gente vive num país que cada lugar representa quase que um bioma totalmente diferente. E eu até, a primeira pergunta que eu fiz para ti, e que tu vai lembrar, assim, claro que primeiro eu te sabatinei, fiz uma sabatina química contigo. E foi terrível, eu sei que foi terrível para ti, e eu não estava rindo como eu estou rindo hoje, e aí, e assim foi bem difícil, mas isso faz parte do que eu faço hoje,
porque a primeira pergunta que eu fiz para ti foi, tá, mas tu vais fazer uma tinta aí em São Paulo e tu queres que eu acredite que a tinta que tu fez aí em São Paulo vai me atender, eu aqui em Santa Catarina? E a primeira coisa que tu falou para mim assim foi bem clara. Eu sei que o Brasil não tem só um bioma e que eu não posso fazer só uma tinta aqui em São Paulo e achar que vai atender o teu problema de umidade, o teu problema que tu tá aí na frente do litoral, que vai atender o problema lá do Rio Grande do Sul, que vai atender o cara lá do Acre, que vai atender o sábio lá de Recife, que é muito específico de cada região. De E cada esse região. entendimento é muito legal, né? Não, e E assim, aí foi que eu- e desculpa, e não só são diferentes, mas são diferentes difíceis. Porque eu tenho, de um lado, a Amazônia, do outro lado, eu tenho o oceano, eu tenho um ar frio que sobe pela Antártida, que pega todo o Rio Grande do Sul. Eu tenho temperaturas no Rio Grande do Sul, quem é de Caxias sabe, chega a baixar abaixo de zero, ou chega uma manhã mais ensolarada, eu tenho 7 graus. 7 graus não tenho formação de filme. Então, o material que eu mando lá para o meu amigo Sávio não é o material que eu mando para o meu amigo Matheus da Luz em Caxias do Sul. Então, assim, não é o material que eu mando para o Carlinhos em Brasília, que tem uma umidade do ar muito baixa. Então, assim, para cada um, até aqui em São Paulo mesmo, mandamos o material agora para Taubaté. O material dele é feito de uma forma diferente do material que seguiu para Espumoso no Rio Grande do Sul. E isso que faz a minha profissão tão gostosa, tão diferente. Porque a gente dá soluções para cada cliente. Hoje mesmo, eu estou chegando, você sabe disso, eu estou chegando da obra da Steel Max em Sorocaba, do Sérgio Siqueira, porque eu fui lá para treinar a equipe dele. Eu faço questão de fazer isso. Porque é um jeito de ensinar. Talvez, se eu não sei se eu vou voltar, mas esse primeiro ensinamento, esse primeiro treinamento, eu faço questão que seja feita por mim. Vou eu e minha equipe, mas eu tenho que estar à frente. Porque eu consigo passar sabe, para eles de uma forma clara. sabe, Entendeu? Namura, antes de toda essa, sabe, Viviane, antes de toda essa parte da conceituação das indústrias 4.0, dessa necessidade de atender o cliente exclusivamente dentro de uma escala industrial, tu já era 4.0 há muito tempo atrás, porque tu estuda especificamente a necessidade de cada bioma, a necessidade de cada cliente, o nível de escala em que isso vai ser atendido, e baseado nessa necessidade do cliente, tu volta para a indústria e quimicamente tu atende especificamente essa necessidade para aquele cliente. E o mais fantástico de tudo, assim, e eu posso até antecipar, é que isso acaba não custando mais caro, porque todo mundo Não, acredita que o fato de tu tratar o cliente dentro da especificação dele, isso acaba formando um produto especial. E, na verdade, isso não acontece, isso não é uma verdade, isso não não, é correlante, né? Então, não, isso não é. é muito fantástico, sabe? O atendimento presencial, o acompanhamento do projeto, do produto que está andando, isso já te qualificava como um processo de indústria 4.0, muito sequer antes até da gente começar a utilizar a nomenclaturagem de processo industrial 4.0. Acho que deu um probleminha aqui na conexão da Viviane, mas assim vale muito a pena entender, primeiro, as relações dos biomas envolvidos, né? Viviane, deu uma picadinha na tua aqui e eu Deu, estava porque assim, falando das eu estou em relações. casa, vocês vão ouvir cachorro latir, eu amo animal, então quem me conhece já sabe. Eu estou em casa e a minha mãe estava me ligando. Então eu falei, meu marido, liga para minha mãe porque eu estou falando ao vivo. Então não tem como ser diferente. Quem me conhece já sabe que é assim. Oi, Então, voltamos. Namura, então, Viviane, eu estava justamente falando desse teu entendimento das relações dos biomas para os desenvolvimentos de materiais, né? Então, quer dizer que, além de desenvolver o teu produto, tu ainda consegue
fazer toda essa parte do treinamento, inclusive com a mão de obra, né? Que é um jeito Exato. muito mais próximo de manter a informação direta da aplicação correta do produto, né? E tem uma coisa que eu faço que eu acho muito proveitosa. Eu tenho acesso a matérias-primas no mundo. Então, o que acontece? Eu consigo ver, por exemplo, um problema que eu tenha visto em Recife. Né? Eu consigo buscar nos meus fornecedores, que são multinacionais, buscar insumos, matérias-primas que podem funcionar divinamente bem e que não tem no mercado brasileiro. E eu faço isso com muita facilidade. Entendeu? Eu trago. A Granelita é uma empresa que pode importar e exportar sozinha. Então, eu tenho esse acesso de trazer tecnologias, como, principalmente, um exemplo, pigmentos. Pigmento. Hoje eu atendo toda a cadeia Pets no Brasil. Né? E a cadeia Pets, a gente transformou aquele amarelo que eles tinham num amarelo lindo, porém com 10 anos de garantia. Toda a parte de restauro de patrimônios históricos, a gente faz, eu sou uma eu dou assistência, uma das consultoras da Fundação Roberto Marinho. Então, eles nos chamam para ver o que vai fazer de sonografia. Tenho grandes amigos lá, porque normalmente as sonografias deles são em obras antigas ou tombadas. Para quem conhece, em São Paulo, a Estação da Luz é uma obra que eu pintei há 11, mas foi em 2001, 19 anos atrás. O Museu da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo, infelizmente, só uma coisa sobrou, foram as fachadas externas, porque era nossa tinta. Minha tinta é uma tinta mineral e que não propaga fogo. Então eu consegui Eu acho tomar que aqui uma essa. coisa muito interessante, né, Namura, assim, Viviane, de tu comentar, né? Tu trabalha com todos os materiais com base em água. É isso, Sim. Viviane? Minha fábrica fica dentro de um pedaço de fazenda. Quem já foi lá já viu. Eu transformei aquilo num bosque. Então, assim, toda a nossa água, tudo que a gente lava, as máquinas, a gente reaproveita, nós lavamos a água. Eu tenho uma estação de tratamento dentro da fábrica, porque eu não tenho esgoto até hoje. Eu não tenho esgoto, então assim, eu tenho que tratar, senão eu estou morta. E a gente trata a água e ela volta não para a produção, ela volta para regar um jardim de 5.000 metros quadrados. Onde nós temos até árvore frutífera. Então, assim, eu tenho na minha cabeça, como eu amo natureza, animal e tudo, o dia que eu fabricar uma coisa que vai acabar com o meio ambiente, vai estragar a vida das pessoas e dos animais, eu estou fora de controle. Então, eu Muito sempre legal, falo, isso assim, é muito legal, porque tu tá dentro desse processo das indústrias 4.0 em toda a conceituação, e eu volto a dizer, antes mesmo até da própria conceituação. Mas tem um negócio assim muito interessante, Namura, Viviane, desculpa, eu sempre chamo de Namura, mas o nome é Viviane Namura, para quem eu a chamo de Namura o tempo todo. Mas assim, tem uma coisa assim muito interessante, sabe, Viviane? Porque tu trabalha com essa parte de recuperação de patrimônio sim, e a gente sabe que essa parte de construção de patrimônio, ela é muito específica em função da quantidade de materiais envolvidos e porque são materiais que alguns são à base de calcário, muito cálcio, muito óleo de baleia, muito material, enfim, uma série de coisas e um conceito que já é antigo, mas que as pessoas acabaram esquecendo com o tempo, é que para se restaurar tudo isso, para que isso se mantenha lindo, isso tudo precisa respirar. As paredes transpirar. precisam respirar, Mais do que precisam respirar, transpirar. transpirar. E são, assim, são obras que tem que ter uma delicadeza no trato. Eu brinco quando me chamam, hoje mesmo me chamaram, o Museu Cândido Portinari foi feito por mim, né? E agora tem uma outra parte que tem que ser feita, e eu sempre falo que são meus velhinhos. E os meus velhinhos têm que ser tratados com muita delicadeza. A gente não pode errar. Eu não posso errar na aplicação de um material, porque não é que eu consiga refazer, eu danifico. E danifico profundamente. Então, assim, tem que ter uma certeza e uma segurança muito grande
e uma experiência muito grande. E eu assessoro os restauradores, como o Estúdio Saraçá, Júlio Moraes, Companhia de Restauro. Entregamos agora, eu forneci as tintas, uma companhia de restauro entregou um palácio lindíssimo em Ribeirão Preto. Eu pus no Instagram para as pessoas verem, e eles me mandam dizendo assim: olha o que você vestiu. E é muito bom, porque eu dou uma roupa nova, mas no estilo fashion que era das obras. Isso é fantástico. Eu tenho obras feitas há 17, 18 anos que mantêm-se intactas até hoje. Você... Tá, mas tem uma coisa assim bem importante, né, dessas obras. Todas elas transpiram. E Sim. qual é a similaridade que isso tem com o steel frame, O steel Viviane? frame. Então, quando você me apresentou o steel frame, lembra? Você começou a me apresentar um mundo que eu ainda não conhecia. E começou a me contar. E eu comecei a ver um monte de dúvidas, de perguntas, e as pessoas precisavam de auxílio. E aí eu comecei, quando eu dei o primeiro curso lá contigo, e eu comecei a ouvir, né? Eu tenho que ouvir e ver o que estava pegando, o que estava afligindo todo mundo. E passo a passo eu fui criando a linha do steel frame. Fundamentalmente, existem duas coisas que são as duas pernas de qualquer material que atenda o steel frame, né? Uma, ser elástico, porque a estrutura inteira trabalha. Todo mundo trabalha porque todos são muito esguios. A estrutura é muito esbelta, portanto, a trabalhabilidade é grande. Então, tudo que a gente falar de steel frame tem que ser elastomérico. Tá? Tudo tem que ser com muita trabalhabilidade. E por Tá, muito mas tempo. elastomérico e base água, mas elastomérico não é tudo base solvente, Viviane? Não. Uma coisa tem que deixar bem clara: as pessoas acham que o elástico é quando tem borracha. Que a primeira coisa que você lembra é o borracha ou o chiclete, alguma coisa assim, né? A borracha clorada, ela tem que ser insolvente. Para que ela funcione, tem que ser insolvente. Porém, você consegue, com a aditivação de resinas elastoméricas que são produzidas na indústria de resina, essas resinas aditivadas da forma correta, no percentual correto, proporcionam uma altíssima trabalhabilidade na resina e por muito tempo. Ela não resseca, ela não é um silicone, que é excelente, porém resseca. Ela vai trabalhar toda vez que solicitada, ela vai trabalhar e voltar, porque ela tem um coeficiente maior para trabalhar, para dilatação, do que o substrato ao qual foi aplicada. Mas ela transpira, além de trabalhar tudo isso, ainda ela transpira, Então, Viviane? ela respira, porque assim, as estruturas, as obras feitas em steel frame, elas têm todo um embasamento, tem todo um trabalho para serem erguidas, diferente de um patrimônio histórico que era feito na terra, praticamente, né? E não tinha impermeabilização de solo, e eu tenho uma grande quantidade de água que sobe por percolação. No steel frame não é assim, ele é assim. É a troca de ar para fora e para dentro. Para quê? Por que a gente tem que respirar no steel frame? Para que a placa que esteja no meio, o USB, todos esses elementos mantenham-se secos. Por isso eu tenho que fazer a respiração do vapor aquoso de dentro para fora e, digamos que normalmente dentro a temperatura é sempre um pouco mais elevada, digamos assim. Você tem chuveiro, tem cozinha, tem pessoas respirando, e se forma um vapor. Essa troca de vapor tem que existir para que as paredes, onde estão as fibras, mantenham-se secas, porque as fibras, quando molham, de âmbito de um USB, de uma placa cimentícia, autoclavada, não importa. Elas em contato constante com a umidade, uma umidade em vapor aquoso, não é uma água, é um vapor aquoso, ela acaba deformando e ela não é reversível. Entendeu? Então, esses dois fundamentos, ter uma respiração alta, proporcionar uma troca de gases, de vapores aquosos, dando uma leve transpirabilidade ou uma alta respiração, é fundamental. Uma grande trabalhabilidade elastomérica, em vários sentidos, mas mais no sentido horizontal. E ser, ainda além de tudo isso, ser impermeável, porque eu não posso permitir que a água da chuva venha sobrecarregar um sistema tão delicado.
Essa parte desse conceito de impermeabilização entre os meios, isso é sempre muito confuso, sabe, Viviane? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa parte da conceituação, principalmente transpirante, impermeável. Isso vale a pena a gente conversar mais, porque isso sempre acaba ficando muito confuso, sabe, Viviane? E é confuso. As palavras confundem bastante. A gente tem alguns termos que são permeável e impermeável, os dois mais básicos. O que é impermeável não deixa entrar água de fora para dentro na pressão positiva, certo? Eu sou impermeável. O que é permeável, que permite a água na pressão positiva de fora para dentro. Então, eu tenho um revestimento que é impermeável, não deixa a água da chuva ou água de lavagem entrar de fora para dentro. Permeável, entra água de fora para dentro, ok? Muito bem. Na pressão negativa, que é de dentro para fora, que é troca do ambiente interno para o ambiente externo, ou mandar de volta ao meio ambiente a água absorvida por uma chuva, por uma lavagem, por uma percolação. A gente fala que é pressão negativa, no sentido contrário da atmosfera, vai para fora da estrutura. Eu posso ir para fora com alta velocidade, que é a transpirabilidade, e eu vou para fora com a respiração, que são materiais que têm poder de respiração, ou respiráveis. Então, por exemplo, eu dou sempre exemplo quando eu dou uma explicação para o pessoal, eu falo, gente, é como o corpo da gente. Quando eu tenho muita água, muito calor, eu suo. Então, a quantidade é grande. Quando eu estou normal, calor, frio, não importa a temperatura, eu respiro constantemente. Então, respirar se torna uma função vital. Transpirar, nem tanto. Você pode sentir um calor e transpirar mais ou transpirar menos. Você não vai morrer, mas você para de respirar, sim. Então, a estrutura respira de dentro para fora, ou de fora para dentro, fazendo essa troca de oxigênio, como nós, para que ela possa sobreviver, sadia. A transpirabilidade ocorre quando eu sei que eu tenho que mandar embora uma água que vai entrar no meu sistema, ou por uma chuva, ou por uma capilaridade. E se eu vou lá nessa hora, Viviane, eu tô lá com o meu corpo, né? Eu preciso que ele transpire, que faça tudo isso, um dia calor, eu pego ele e embrulho ele com plástico. Vamos imaginar uma tinta, um esmalte sintético sobre uma placa cimentícia no steel frame. Uma catástrofe. É assim, eu dou o seguinte exemplo. Pegue seu pé, porque os vapores aquosos, as águas de capilaridade, nunca se esqueça que existem alguns minerais que são carreados juntos, que a gente chama de sais. Não é o sal de cozinha exatamente. Mas dependendo da região que você é, por exemplo, todo o litoral brasileiro, e o litoral que eu digo é uma boa camada para dentro ainda, vamos dizer aí uns 200 quilômetros ainda de faixa. Né? Locais onde já foi mar. Caruaru, por exemplo, não é mar nesse momento, mas já foi. Né? Então, a gente sabe que existe uma salinidade, meu amigo sabe, se estiver me ouvindo, sabe do que eu estou falando. Existe uma salinidade no solo que será encaminhada por um sal solúvel junto com a água. Peguem o pé, enfiem na água do mar ou numa água com salmoura, põe no saco plástico e amarra. Dali a 7 dias, seu pé está gangrenado. Então, assim, o que acontece? Apodrece. A palavra é esta. Se eu preciso transpirar e respirar, e eu vedo todo o sistema, eu começo a apodrecer a estrutura interna. E apodrece quem? Quem é matéria orgânica ou mineral, que são as fibras. Então, é a estrutura interna de uma placa. E aí a gente começa a ver o aparecimento dos esporófitos por toda a obra. Então, a gente começa a ver fungo, porque o fungo, basicamente, o que ele precisa, né? Ele vai encontrar material orgânico e precisa se alimentar. Então, o que o fungo precisa, basicamente? Água e oxigênio.
Água, ar e oxigênio. Nós precisamos de água, ar e oxigênio para comer. E precisamos comer algo que não seja ácido, que seja como eu sempre brinco do pH 9, que é um mamão. Então ele encontra uma matéria orgânica gostosa, né? Não é indigesta, não está ardida nem nada. Ele encontra água que não foi transpirada e ele tem ar, porque não é um sistema vácuo. Logo, eu tenho está propício à formação, e lembre-se, todos os micro-organismos, as bactérias, os fungos, eles não são do mal, eles apenas são micro-organismos que vivem como nós. Só que eles se proliferam em progressão geométrica. É milhões de milhões, milhões de bilhões, e você não segura. Então, a proliferação é alta. E mesmo no tratamento, você tem que fazer uma sanitização completa para que ele não volte. Quando você vai sanitizar, você tem que saber que existe vamos dizer assim, você consegue desinfetar na primeira semana, mas existem os óvulos, vamos dizer assim, que são depositados para que a vida dele se prolifere. Entendeu? Não, então, isso é muito importante que as pessoas entendam, principalmente, né, dessa relação em que as pessoas fazem todo um trabalho de estrutura, fazem toda a parte do plaqueamento, e lá no último momento pega acabou de passar o base coat, ficou tudo lindo, ficou tudo perfeito, e lá no último momento o que ele faz? Vai lá e compra uma tinta qualquer e passa sobre as placas cimentícias, sobre todo o sistema que precisa transpirar e respirar e precisa... Enfim, é um sistema projetado. Eu costumo dizer que o esmalte sintético não dá certo nem na alvenaria, né? Que todo mundo acredita, porque eu vou fazer uma placa, vou passar o esmalte sintético, e aí acaba gerando uma série de problemas e fica sempre culpando, porque deu problema nisso, deu problema naquilo outro, e não está entendendo claramente, primeiro, a composição, né, da escala dos materiais, que a gente vai falar lá no dia 13. E só vai falar lá no dia 15, em que a gente vai criar essa escala e vai explicar bem detalhadamente para qualquer pessoa entender, mesmo que seja um montador, um empreiteiro, um engenheiro, um arquiteto, mas de uma forma muito clara, assim, muito objetiva, para entender que é possível tratar e resolver uma série de problemas sequer antes deles começarem. E aí alguém perguntou para mim... É a primeira vez que eu estou fazendo uma live. Então, gente, assim, se eu der algum fora, ou eu fazer alguma coisa esquisita, porque assim, depois do Ari, eu acabei entrando no Instagram com a Granelita. Então, assim, na primeira semana, meus amigos assim, faltou você colocar a legenda. Eu falei, gente, eu estou tentando, não consegui ainda. Aí eu consegui. E hoje, por insistência do meu amigo, que eu não falo não para esse moço de jeito nenhum, eu estou fazendo. E eu estou vendo subir aqui. Muito obrigada, se alguém me chama, que falou que eu sou fera, obrigada, mas assim, teve um que falou assim, eu passei no bambu verniz e realmente não respirou. É isso mesmo. O verniz, gente, ele é feito de um alto percentual de sólidos. O que é os sólidos? Quando evapora a água ou volatiza o solvente do material que está usando, o que sobrou para você é o que interessa. Você tem um veículo, a água ou o veículo solvente. Se você vai penetrar mais ou menos. Mas o que fica lá é o que realmente vale. E o verniz, como ele não tem pigmento, ele tem pigmento, mas não tem cargas minerais, ele tem uma quantidade de resina maior ainda. Então, ele impermeabiliza mais ainda. Então, muito cuidado com vernizes. Nós temos um verniz transpirante, porque eu fiz por perto dos Correios em São Paulo, a pedido do IFAM. Porque ele é aditivado com vários silicatos e ficou perfeito, está perfeito há 6, 7 anos. Mas cuidado com os vernizes que compra em loja, aonde vai aplicar. Eles são altamente impermeáveis e não deixam respirar, mesmo os baseados. Não, muito legal isso, e depois, né, até mesmo lá durante o evento, a gente tem muito mais coisas até para comentar. Deixa eu aproveitar aqui, eu quero pedir...
Não, Uma coisa só que eu eu quero quero falar. aproveitar e pedir para a Marília, só um pouquinho, a Marília está me acompanhando, está acompanhando a gente aqui. Quando tiver faltando 10 minutos, né? Porque a gente começou às 20, a gente começou às 20 horas. Então, quando for 21 horas, o Instagram vai derrubar a gente. E como isso passa tão rápido, eu não estou acompanhando o time. Aí a Marília me avisa 10 minutos antes para a gente fazer as nossas considerações finais, quando tiver faltando 5 minutos. Porque Tá. senão o Insta derruba a gente e todo mundo fica no vácuo. Mas vai, Viviane, desculpa, deixa eu te interromper e agora Não, já foi assim. continua. Eu vi um que escreveu assim lá, de vez em quando eu olho aqui, eu vou vendo o que as pessoas estão falando, né? É, Ainda estou gente, lembrando que eu não consigo ler quase nada que passa ali embaixo. aqui. Ah, látex, existe uma coisa que as pessoas falam assim, é um látex. Gente, látex, naturalmente, as tintas feitas com PVA. Então, assim, uma coisa que eu ensino, e vou falar sobre isso de novo no MMR no dia 15. Tá? Eu gosto de passar para vocês todas as informações, as bases, né? Os conceitos básicos, porque assim eu deixo a cabeça de vocês preparada para o resto. Então, assim, quando a gente fala tinta látex ou um látex, a gente está querendo dizer que são tintas feitas com resina PVA. Ah, mas é um acrílico. PVA quer dizer poli, todo mundo. Vinil, que é sintético. Acetato, que foi cozido. Não é, e tem um caráter ácido, portanto, não é tinta para se colocar na fachada. Tá bom? Não é para se colocar, ela reage com gesso, e isso eu explico lá. Eu vou falar no MMR e outros lugares que eu vou falar, eu sempre vou voltar nesse assunto. Tá? Látex é PVA. Quando for comprar, tem que comprar quando está escrito assim, acrílico, base água. Tem que comprar. O látex sempre será mais barato, porque é feito com resina PVA e isso não vem escrito. Tá? Então, assim, látex, ele é permeável. Sim, é permeável, porque ele não resiste, ele não consegue resistir à chuva. Só que ele não devolve para o meio ambiente aquilo que ele absorveu. Então, ele é criminoso. Ele absorve, mas não consegue voltar, porque ele não tem capilares contínuos. Isso é fundamental, porque tem gente que coloca látex, é permeável. Se ele é permeável, então ele permeia para cá e para cá. Não, 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 não. Ele permeia e não manda de volta. É isso que eu queria Muito colocar para interessante isso. O Sávio tá pedindo aqui para tu falar um pouco sobre as tintas para o drywall mesmo, tá? Dá uma então, pincelada sobre as tintas, ele está bem empolgado ali perguntando para a gente. E as tintas para o drywall, como que é isso? é assim, eu fiz hoje, eu vou colocar hoje no Instagram, me aguarda que eu tenho que ver como é que saiu, porque eu fui treinando lá o pessoal da Steel Max. E aí eu peguei o que acontece? É uma tinta que eu fiz para o drywall, base água, só que ela tem um poder de secagem em 12 minutos. Tá? Beijo para você também. Acabei de ganhar um beijo do saco. Então, assim, a tinta, ela é base água, só que dentro dela, ela tem a gente fala aditivo, mas ela tem um componente que faz uma aceleração tão grande dentro dela, uma aceleração de moléculas, tá, gente? Moléculas é o que compõe a resina, é o que compõe tudo lá dentro. É a estrutura de dentro de uma resina, é uma estrutura molecular. Quando eu começo a agitar demais essa estrutura, ela entra em ebulição. Ela faz a água sair muito rápido. Essa agitação é como se eu pusesse ela para ferver no fogão. Muito bem. A gente pega e faz ela com a pistola, com o airless. Para quê? Para eu dar mais uma força na hora que eu estou pondo na parede. Na hora que ela está sendo espraiada para a parede, ela já está em processo de cura de secagem. Quando ela bate no drywall, ela é uma base água e bate no papel, né, que é aquele gesso, que é um gesso acartonado. Ela bate no papel, fica só a resina, porque a resina é mais pesada, e a água já está indo embora. Então, quando ela bate, ela vem quase que já um vapor aquoso e ela volta. E quem fica é a resina. Então, é uma tinta que substitui emassamento, ou seja, massa corrida, massa acrílica. É só colocar as placas, tratar as juntas, com tela, com massa normal,
fazer um beiral, um berço, e depois, aí vai acabar minha bateria, eu vou perder você. E nesse berço, e depois você aplica diretamente a tinta. Você não precisa emassar, todo aquele processo enorme que tem para ser feito, não precisa. E hoje eu tenho um vídeo. Pronto, voltei. Eu tenho um vídeo para mostrar para você exatamente isso. Então, você tem as placas, pode ser a verde, a marrom, aquela mais avermelhada, não importa. Você vem aplicando numa demão só e no dia seguinte você dá a segunda demão. Acabou o emassamento, acabou. Você já tem uma placa super lisa, já toda aprumada, feita na máquina. Você vai entortar ela, passando a massa com a mão. E aí você usa o quê? Uma massa PVA, né? Porque é mais molinha, porque tem mais impurezas. Massa PVA. Massa PVA tem um caráter ácido. Lembra? Porque é um monte de coisa, e cozinhou, eu não faço nem ideia, e para aquele negócio não reage, ela é acidulada para poder vender. Muito bem. Aí o que acontece? Vocês vão e pintam com uma tinta acrílica, que tem um caráter básico. Ácido de base da sal e água. Ela amarela. Então, eu tenho certeza que quem está me ouvindo está dizendo assim, nossa, é por isso que é amarela? É. Porque está colocando uma tinta acrílica diretamente sobre uma massa PVA. Ai, mas a massa acrílica é muito dura. Se fizer a aplicação correta, ela fica mais dura, mas é mais resistente. Mas no caso do drywall, ela se faz desnecessária. Porque nós estamos nivelando uma coisa que já nasceu nivelada. Então, para que ela serve? Para nada. Se eu tenho uma tinta que tem poder de aplicar diretamente sobre o papel, que consegue dar cobertura, que consegue não dar diferenças de cura estando sobre uma tela e a massa e o drywall, é o mundo perfeito. E foi isso que eu mostrei hoje nessa obra em Votorantim, no Alphaville 4. E eles ficaram assim, eu fui embora e eu senti neles sabe, o mundo mudou, hoje o mundo é outro. E eu vou pôr hoje mesmo no Instagram o filme da aplicação. É Muito isso. legal, sabe? Esses conceitos que acabaram, porque o que acabou, de modo geral, acontecendo no steel frame, né? A gente pegou uma mão de obra que antes trabalhava na parte da construção civil e hoje boa parte ainda da execução da mão de obra da construção civil, ela ainda quer executar exatamente o sistema, como se constrói. Por exemplo, ele acha, o pintor acredita que para resolver o problema dele no gesso, ele tem que passar massa corrida em tudo. Para ele, isso faz parte do. Ele não entende, ele não reconhece que o sistema é outro. Então, esse trabalho que a gente faz, isso que a gente está fazendo, e essa é a proposta dos melhores e mais rápidos. Primeiro, é para informar a cadeia produtiva inteira que é um sistema que é diferente. Aí alguém perguntou para mim, puxa, Ari, mas vocês querem explicar para as pessoas que é uma coisa difícil e depois dizem que é uma coisa fácil. Na verdade, o que a gente quer é que as pessoas tenham a informação correta. Porque a partir do momento que as pessoas têm a informação correta, tudo é mais fácil. Porque fazer errado, tu tem que fazer 2, 3 vezes e tu tem que acabar desperdiçando o teu tempo, por exemplo, tentando aplicar uma tinta que não tem a propriedade específica para funcionar naquele sistema. Então, se tu tem a informação correta, pronto, tu já vai fazer o procedimento correto e vai fazer uma única vez. Então, nós não estamos aqui criando dificuldade para vender facilidades. Não. Nunca foi isso, a proposta dos melhores e mais rápidos nunca foi essa de criar dificuldade para vender facilidade. Muito pelo contrário, a gente tem se preocupado o tempo inteiro em buscar informações preciosas, informações de valores. Eu fui falar com o Paulo da Auge, justamente porque ele é uma das empresas homologadas
uma das pouquíssimas empresas homologadas a fornecer o sistema drywall homologado, o sistema correto. Eu fui falar com o Luan, da Proforte, para que ele me desse a informação correta de como fazer a colocação da placa cimentícia corretamente, para que a Proforte me falasse isso, para que isso fosse de modo muito correto. Então, a gente está procurando os parceiros, a gente está procurando, está dando a informação correta. Nós não estamos criando dificuldade para vender facilidades. A gente quer que as pessoas façam correto o tempo todo. Então, o que a gente não quer é que as informações migrem de um sistema, que é o sistema da alvenaria, para um sistema inteiramente novo, que é o sistema steel frame. Porque a partir do momento que a gente tem essa cadeia de mão de obra inteira contaminada com a falta de informação, a gente está começando um sistema inteiro novo de steel frame, já fazendo do modo errado. E por isso a importância da Viviane e da Granilita estar se juntando a esse processo, para que as pessoas entendam que não é qualquer tinta, não é qualquer textura, mas isso não vai ficar mais caro por isso. Ninguém está aqui falando que isso vai ficar... É o mesmo preço, só que a gente quer... Não, ao contrário, eu estou tirando etapas para facilitar. Hoje, quando eu cheguei lá na obra em Sorocaba, estava super quente a fachada. Estava batendo... Nem estava tão sol assim. Tinham já passado o basic, estava muito quente. E aí, uma das coisas que me falaram assim... Viane, agora, a gente vai passar a textura, nesse paredão vai ser difícil. Eu peguei e coloquei, nós temos o primer térmico. E eu peguei e apliquei o primer térmico. Né? E aí falei para ele, põe a mão. E eles puseram a mão, falei assim, nossa, que é isso? É na hora, esfria na hora. E aí eles puderam fazer, eu vou mostrar no vídeo, puderam fazer a textura com tranquilidade, mesmo estando muito quente. Isso é uma coisa também que eu também estou olhando. É a questão da alta temperatura, que absorve muito calor, placas, o base coat. É muito interessante isso, Viviane. Principalmente quando a gente fala dos substratos cimentícios, isso de todos os substratos cimentícios, que eles acabam incorporando uma carga térmica muito grande, sabe? E aí, junto com essa carga térmica, a gente tem que lembrar que sobre a placa cimentícia a gente tem uma série de materiais, a gente tem uma série de componentes que se todo esse componente, se tudo isso chegar a uma alta temperatura, um processo de temperatura muito elevado, não existe componente químico, não existe base coat que vai suportar o cozinhamento que são as altas temperaturas expostas hoje, que a gente tem os diferentes tipos de bioma e as reações são processos patológicos. Isso precisa ser entendido que o sistema steel frame não termina no base coat. Ele ainda tem mais uma camada, que é a camada que vai proteger o base coat. É como o reboco. A alvenaria não termina no reboco. Ela não termina, o reboco não é a última camada. E tem que vocês saberem uma coisa, que o base coat, assim como a placa, todos são delgados, são de espessura muito menor do que um emboço e reboco normal. Então a absorção de calor é muito maior e ela fica muito mais tempo nisso. O que acontece? O base coat, ele tem uma água dentro dele para curar. Então, quando ele é colocado numa superfície muito quente, ele perde água com uma velocidade muito grande. Então, além dele trincar, ele não vai aguentar, ele precisa daquela água para trabalhar, porque tem os plastificantes, tem o cimento, areia, os aditivos, ele vai perder a eficiência de resistência, porque ele não vai ter o processo de cura normal dele. Ele vai acelerar demais, ele pode enfraquecer. Então, a temperatura é uma coisa que tem que ser vista. Hoje me falaram assim, e o selador térmico aplicar antes, ele é aplicado antes na placa, para que a placa esteja fria, para o base coat trabalhar. E você pode aplicá-lo depois, se você precisar, para aplicar a textura. Aí pode fazer esse selador, eventualmente, já na cor da textura. Então, desde que faz uns 2 anos que eu venho contigo e venho
criando a linha que nós vamos lançar agora no MMR, é uma linha para o steel frame, que nada mais é do que pegar tudo aquilo que eu já fazia, tudo aquilo, gente, é uns 80 produtos em linha, pegar tudo aquilo e colocar nas condições para um outro estilo de construção, que é o steel frame. Entendeu? Então, são produtos que têm maior capacidade técnica, maior desempenho tecnológico, para poder, e não é mais caro. Como assim? É simples, eu tiro este e coloco aquele. Como nós fabricamos só alta tecnologia, a mudança ou a adequação para o steel frame não encareceu em nada o produto. Exatamente. E assim, é muito importante da gente estar comentando isso, já justamente para entender, por exemplo, no caso do Manuel Camaleão, que ele fala que ele perdeu o emprego para ser vendedor de steel frame, até porque o empregador falou para ele que para ele fazer umas 3 obras antes para conhecer o sistema, dizendo que ele ia ter que errar muito para aprender. Não precisa errar muito para aprender. Não precisa fazer 3 obras, Manuel, e gerar um monte de problema, um monte de patologia para aprender. É justamente essa é a proposta dos Melhores e Mais Rápidos. A gente quer trazer para vocês as informações de modo que vocês, se a gente for falar de Sávio tem mais de 20 anos trabalhando com steel frame. Eu já venho de mais de 2 décadas trabalhando com steel frame. Viviane, mais de 2 décadas falando de texturas. A gente vem se unificando junto a grandes fabricantes que têm uma grande experiência. A gente se junta ao Paulo lá da Auge para trazer produtos de qualidade, justamente porque a gente já errou muito tempo atrás. E através desse ciclo de experiência, do conhecimento tecnológico, que a gente tem essa capacidade de dizer para vocês, olha, não precisa mais errar tanto assim. Não precisa mais errar tanto assim. A gente já tem um caminho mais curto para que vocês façam os procedimentos corretos, tá? E não estamos aqui vendendo, criando dificuldade para vender facilidade. Não temos esse propósito, não queremos isso. Nunca passou pela minha cabeça, nunca passou pela cabeça de Viviane, de Sávio, de Marília. Nós estamos trazendo um evento com profissionais, já são profissionais bem vividos de mercado, e não são profissionais que estão aqui para falar para vocês de um modo muito técnico, muito duro. A gente quer falar de uma linguagem muito próxima de quem precisa resolver o problema, tá? Então, o Sávio já está avisando para nós, Viviane, que já está acabando o negócio aqui. Deixa eu falar uma coisa que passou rapidinho, né? Peraí, que o Sávio falou, é o único MR que está o pessoal do IPT. Gente, o pessoal do IPT é o seguinte, o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, eles são os consultores da Granelita há anos. E eu pedi a eles que fossem comigo para esmiuçar e explicar a todos as normas que existem hoje. Para que vocês entendam aquele hierógrafo que está escrito. Porque está escrito, é muito difícil traduzir a norma. Nós vamos traduzir para vocês, para que vocês entendam do que está falando a norma, o que são os limites, o que são as placas. Então, eles estarão conosco no dia 15, que dia 15 falou, gente, por favor, ninguém falta, que é no sábado. No dia 15, o IPT fala comigo, nós vamos fazer, eles vão dar, inclusive, exemplos de coisas, de estudos que estamos fazendo, e nós estamos começando um estudo, a Granelita, junto com a Decorlite, eu e meu amigo Lucas estamos começando a fazer um estudo muito minucioso das placas e das texturas, e o que é verdade, o que é mito, o que não se adequa, quais são e como é o sistema. Então, o IPT irá, junto com a Granelita, como consultor da Granelita, falar no dia 15 no MMR. E aí... Assim, deve sempre lembrar, né, Namura, que sempre lembrar que é uma linguagem muito simples o que a gente quer transmitir para vocês. Não estamos aqui para criar, porque vai vir o professor Dr. Rodrigo, o professor Dr. Francisco, Dr. Itamar, Dr. Ari, vão criar uma conceituação rígida, dura. Não, o que a gente quer, porque senão não adianta, porque senão a informação não vai chegar
ao ponto de ser resolvida. Nós queremos trazer isso de uma linguagem muito simples, de uma linguagem que todo mundo consiga entender e exemplificar. Mais do que nunca, a gente vai estar o tempo todo mostrando como fazer, o que está acontecendo. A gente segue os modelos alemães de metodologia de processos em laboratório. Então, a Viviane vai estar falando, eu vou estar interrompendo ela, eu vou estar falando, a Viviane vai estar me interrompendo, e a gente vai falar numa linguagem muito próxima para que todo mundo consiga entender, para que isso seja saudável. Porque não adianta promover um evento com muitos especialistas e as pessoas não entenderem o que a gente fala. Então, nós temos uma linguagem e nós nos preocupamos muito com isso para que as pessoas consigam entender o que a gente está falando. E isso vai ser sempre de modo muito didático, muito claro. Não tem esconder informação. Ah, porque eu pulo do gato, eu vou vender depois. Não tem isso. Vai ser sempre muito claro, muito... Né? Porque a gente acaba acompanhando, e essa nossa maratona de lives, né? As pessoas acabam entendendo que a gente quer guardar alguma coisa. Não. O objetivo é democratizar o sistema e fazer com que esses especialistas tragam uma visão da forma correta. E esse é o objetivo de estar agregando uma profissional do teu gabarito, Viviane, e eu já te sabatinei, e eu não estou aqui te puxando nada, porque eu cobro de ti tecnicamente, e quem me conhece vai acabar me conhecendo, sabe o quanto eu cobro tecnicamente tudo que está ao meu redor e como as coisas acontecem. Sabe, Viviane? Então, a gente deve lembrar que no dia 13, 14 e 15, a gente vai estar com a Viviane lá no dia 15, então a gente vai estar democratizando a informação, trazendo de um modo mais simples a informação. E tem uma coisa, durante todo o MMR vai estar uma grande equipe da Granelita para tirar dúvidas de todo mundo. Eu não quero mais ver gente... eu não consegui falar com ela, não consegui perguntar. Vai ter uma equipe grande nossa à disposição, dando consultoria em todos os problemas que vocês vão ter. Né? Dizendo o que é o correto. E quem já me conhece sabe que a minha assistência só basta me ligar, que eu estou sempre aqui para ajudar e para orientar. Então deve lembrar todo mundo que está nos assistindo também no @Granelita aqui no Instagram. A Viviane também costuma ajudar, as pessoas aí estão com dúvida, que precisar, né? A gente está dentro dessa vibe de disponibilização de conteúdo. As informações, às vezes, é de um jeito muito mais simples, né? Olá, a Daiane lá de Ubá, manda um abraço lá para o Marcelo Canese, que acabou entrando por último. Então, já falta só um minuto, né? Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, né? Então, eu quero agradecer muito a todos, né, que nos acompanharam aqui nessa live e lembrar que no dia 13, 14 e 15, tá? Lá no dia 15 é Viviane e toda a nossa equipe de suporte, né? Então, toda a equipe de suporte da Granelita, vai estar eu, vai estar Sábio, vai estar Marília, vai estar professor Dr. Rodrigo, vai estar Dr. Itamar, Dr. Francisco, acessíveis a todos, né? Então eu quero que vocês venham, perguntem, questionem, não entendi de novo, pergunta, a gente vai lá e mostra e desmonta tudo de novo e pinta e quebra e fura e monta, vai ser assim muito, muito intenso, todo mundo muito junto, tudo muito junto e tudo muito, muito misturado e com informação de relevância, sabe? E essa é a grande pegada dos melhores e mais rápidos. A gente quer democratizar a informação. Não tem pegadinha. É sempre tudo muito claro, sempre tudo muito objetivo. Acho que todo mundo já pôde ter uma prévia de quem é a Viviane e aí entender assim, a didática dela de passar a informação. E lá nos melhores e mais rápidos, isso vai ser mais fácil ainda, tá? Um beijão, Viviane. Um beijão mesmo. E a gente volta a se falar, porque eu te perturbo sempre, né? Eu não te deixo em paz por muito tempo. Mas no dia 13, 14 e 15, eu quero vocês lá nos melhores e mais rápidos.
Um beijão, Viviane. Beijo, Beijão, beijão. obrigada. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Paz e bem a todos, e a gente se vê na próxima live, segunda-feira, então, com a Maria Tereza da Plaque Lux. A gente vai falar sobre patologias. A Maria Tereza da Plaque Lux é uma engenheira especialista na área de patologias, tá? E na segunda-feira à noite a gente ainda fala com o arquiteto Cláudio Costa sobre módulos. Então, um forte abraço a todo mundo, a todos. E segunda-feira, novamente, a nossa maratona de live. Valeu, hein? Até mais. Gente, Tchau. até.